alunos de estruturas 1. Neste vídeo nós veremos um exemplo do dimensionamento e detalhamento de algumas lajes bem próximo de um projeto real e similar ao exercício que vocês estarão fazendo durante essa semana. Nós veremos o que já foi feito na parte teórica, o que já foi visto, a classificação, condições de contorno, pré-dimensionamento, espessura mínima. E a cada semana, à medida que formos vendo a parte teórica, a gente vai dando continuidade a esse exemplo. Então, nesse primeiro vídeo, veremos a classificação, se ela é armada em uma ou duas direções. Isso é muito importante, porque vai traçar o procedimento para o cálculo dos esforços. Quando a classificação da laje é uma laje armada em uma direção, quer dizer que o comportamento dela é bem similar à viga. Apesar da laje estar apoiada nos quatro lados, ela se comporta como se estivesse apoiada apenas em dois. Já quando ela é classificada em duas direções, armada em duas direções, ela se comporta realmente como um elemento plano, com a deformação nas duas direções. Depois as condições de contorno, que vai me auxiliar em encontrar os esforços também, para eu poder utilizar alguns métodos simplificados, pré-dimensionamento e espessuras mínimas. O exemplo tem 5 lajes, com a geometria mostrada aqui nessa planta baixa. Os dados FCK 25, cobrimento 2, revestimento 1. Esse revestimento seria o contrapiso, mais piso, aproximadamente 100 kg por metro quadrado, aqui 1 kN por metro quadrado. A carga acidental, que a norma exige, uma carga acidental mínima de 1,5 kN por metro quadrado para o edifício residencial. E o peso específico da alvenaria de 1,8 kN por metro quadrado. 1 metro quadrado da parede pesa 180 kg por metro quadrado. O pé direito desse pavimento é 2,8. Essa parte tracejada são as alvenarias apoiadas sobre as lajes. Então, veremos agora o primeiro passo, que seria a classificação. Determinar se a laje é armada em uma ou duas direções. O que vai determinar são a diferença entre a geometria da lado, um lado maior dividido pelo lado menor. A minha laje 1, olhando aqui na planta baixa, eu tenho os pilares aqui em preto, pintado aqui, as vigas, essas duas linhas, e eu tenho só uma linha que é porque é um bordo livre, eu não tenho viga. Nesse caso, a laje 1 é uma laje em balanço. Então, sempre que a minha laje for uma laje em balanço, ela só tem apoio de viga em um lado, que seria aqui na parte inferior. Os outros 3 lados é livre, não tem viga para apoiar. Então, sempre que a laje for em balanço, ela é considerada a laje armada em uma direção. Então, eu não tenho que fazer nenhuma conta. Laje em balanço armada em uma direção. A laje 2 ela é apoiada nos 4 bordos, nos 4 lados, e a geometria é 5,20 por 2,40. Então, eu vou dividir o LY, que é o maior vão, 5,20, dividido pelo menor LX, que é 2,40. Então, fazendo essa conta, eu dividi 5,20 por 2,40, 2,16. Maior do que 2 quer dizer que é armada em uma direção. Então, quando eu tenho essa diferença muito alta, a divisão de um lado pelo outro, quer dizer que ela é bem comprida, a diferença entre os lados são grandes, maior do que 2 vezes, ela é considerada armada em uma direção. Para a laje 3, eu tenho o maior vão 5,50, que seria o LY, dividido por 5,20, que seria o LX. Sempre o LY é o maior e o LX o menor. Então, dividindo um lado pelo outro, eu tenho 1,06, quer dizer que é armada em duas direções, porque é menor que 2. Para a laje 4, o maior vão é 5, o menor 4,50. 5 dividido por 4,50 é 1,11, armada em duas direções, lambda menor ou igual a 2.
E a última laje, o maior vão 5,50, o menor 5, dividido um pelo outro, 1,1, armada em duas direções. Então, aqui nós temos a classificação das minhas 5 lajes. Próximo passo é com relação às condições de contorno. Então, vou verificar para cada laje quais são as condições de contorno. Para isso, eu tenho que analisar laje por laje. Eu isolo a laje que eu estou querendo verificar as condições de contorno e depois eu passo para a laje seguinte. A minha laje 1 tem 3 bordos que não têm apoio e um que seria o apoio dessa laje em balanço. Necessariamente precisa ser engastado para ter estabilidade. Então, seria livre nos 3 bordos e engastado em cima da viga. Essas são as minhas condições de contorno da laje 1. Com relação à minha laje 2, para eu verificar as condições de contorno, eu olho onde não tem continuidade, seria um apoio simples. Onde tem continuidade, no caso aqui do lado direito, vou verificar. O vão da minha laje 2, 2,40, é menor do que da laje do lado, que é a laje 3, 5,50, sim. Então, eu posso engastar esse lado direito, o contato entre a laje 2 e a laje 3. E agora eu tenho também, na parte inferior, a continuidade da laje 2 com a laje 4. Então, eu vou verificar agora na outra direção. O vão da minha laje 2 é 5,20. É menor do que da L4? Não. E aí eu faço uma segunda tentativa. 0,8 vezes 5,20 passa a ser menor do que 5? Então, 0,8 vezes 5,20 dá 4,16, é menor do que 5. Então, mesmo o vão da minha laje 2 sendo maior do que da laje 4, eu posso engastar, porque multiplicando por 0,8 passa a ser menor ou igual. Então, seriam essas condições de contorno: apoio simples em simples e engaste e engaste. O que seriam esses engastes? Quando a gente estudou, vocês estudaram isostática, eu tinha um apoio de segundo gênero e um apoio de terceiro gênero. Então, a minha laje ela vai se apoiar na viga e a viga ela vai se comportar bem próximo a um apoio de terceiro gênero para essa laje 2, porque tem continuidade, então não vai permitir a rotação. Já onde não tem continuidade, nesse caso, o apoio da minha laje 2 é similar a um apoio de segundo gênero. Isso de uma forma simplificada, para conseguirmos determinar os esforços por alguns métodos. Próxima laje, minha laje 3. E aí eu vou verificar. Do lado direito não tem continuidade, apoio simples. E aí eu verifico dos outros lados. A laje 3, com relação ao lado esquerdo, a laje 2, eu não posso engastar. Por quê? Porque o vão da laje 3 é maior do que da laje 2. E aí eu verifico. Se eu multiplicar por 0,8 o vão da laje 3, passa a ser menor do que o da laje 2? Não. Eu multipliquei por 0,8, deu 4,40 e continuou sendo maior do que da laje do lado. Então, não posso engastar. Com relação à laje 5, eu posso engastar porque, mesmo o vão da minha laje 3, que é 5,20, sendo maior, quando eu multiplico por 0,8, dá 4,16, passa a ser menor. Então, eu posso engastar minha laje 3 na laje 5. Então, nessa viga eu engasto a minha laje 3. Então, seria apoio, apoio, apoio e engaste. Eu não posso engastar também a laje 3 na laje 1, porque mesmo multiplicando por 0,8 é maior do que 1,50. Então, continuando na minha laje 4, eu verifico a laje 4 com a minha L2. O vão da minha L4 é 5. É menor do que o vão da minha L2. Então, por essa condição, eu poderia engastar. Só que se vocês observarem, a minha laje 4 não está totalmente em contato com a laje 2. Nem todo o bordo da minha L4 está em contato com a
2, apenas uma parte, um trecho. Para eu poder engastar L4 na L2, pelo menos 2/3 do meu contorno da L4 precisa estar em contato com L2. Então, aqui o apoio da L4 tem 4,50. E aí eu vou verificar. 2/3 de 4,50 dá 3 metros. 300 centímetros. Então, pelo menos 300 centímetros tem continuidade com a laje 2. Você vê que a laje 2 só tem 2,40. Então, eu não tenho 2/3 da minha laje 4 em continuidade com a laje 2. Então, mesmo atendendo um critério, não atendeu o segundo, então não posso engastar a parte superior aqui da minha laje 4. E agora L4 com L5, o vão da L4 é 4,50. Pode engastar na L5 porque o vão é menor. Então, seria essas condições de contorno: apoio simples, simples, simples e engaste. E aí a minha última laje, que é L5, eu posso engastar minha L5 na L3, porque o vão da L5 é 5 e da L3 é 5,20. Então, o vão da L5 é menor do que da L3, então eu posso engastar. Com relação a L5 e a L4, vou multiplicar, porque o vão da L5 é maior do que a do lado, 5,50 é maior do que 4,50, e aí eu faço uma segunda tentativa. Se eu multiplicar por 0,8, passa a ser 4,40. Então, 4,40 é menor do que 4,50? Sim. Então, eu posso engastar a minha L5 na L4 também. Então, seria essas condições de contorno: a parte superior e do lado esquerdo engastado, do lado direito e da parte de baixo não posso engastar. Parte de cima, do lado, isso olhando em planta, como vocês estão vendo na tela. Então, essas são as condições de contorno. Aqui tem um resumo das condições de contorno das 5 lajes, onde eu considero um engaste e onde eu considero um apoio simples, que seria um apoio de segundo gênero. Próxima etapa seria o nosso pré-dimensionamento. Se vocês olharem no outro vídeo, para a laje em balanço, nossa primeira laje, o pré-dimensionamento é dividir o vão por 12,5. O vão que nos interessa para a laje em balanço é o 1,50. Então, 1,50 dividido por 12,5 dá 12 centímetros. Essa é a minha altura estimada para a minha laje 1. Então, eu vou adotar essa altura de 12 centímetros, a espessura da minha laje. Para a minha laje 2, eu teria uma conta um pouquinho mais elaborada, que seria a minha altura útil, 2,5 menos 0,1 vezes o número de engastes, vezes L dividido por 100. N é o número de engaste. Para a minha laje 2, foi determinado 2 engastes. L, nessa fórmula, é o menor entre o Lx e 0,7 de Ly. Para a minha laje 2, o Lx é 2,40, que é o menor vão. O Ly, 5,20. Então, eu vou verificar qual que é o menor. 2,40 ou 70% de 5,20. Nesse caso, o menor é 2,40. Então, eu vou utilizar a minha fórmula 2,5 menos 0,1 vezes o número de engaste da laje 2, 2, vezes L, 2,40, dividido por 100. Vai me dar 5,52 centímetros. Esse é o valor da minha altura útil, mas para eu saber a minha espessura da laje, eu tenho que ainda somar com o cobrimento mais metade do diâmetro que a gente adota como 1. Então, metade de 1 seria meio. Então, fazendo essa soma, a altura estimada para L2 é de 8 centímetros. Aqui seria o D e aqui o H, que é a altura total.
Para a minha laje 3, o número de engastes da laje 3 era 1. E o vão, o LX é 5,20 e LY 5,50. Então, o menor entre LX e 70% de 5,50 vai ser 0,7 de 5,50, que é 3,85. Então, vou multiplicar 2,5 menos 0,1 vezes 1, só tenho um lado engastado na L3, vezes o menor entre esses dois, que é 3,85, dividido por 100, 9,24. Então, a minha altura, espessura da laje pré-dimensionada, estimada, 9,24 mais meio mais 2, 11,74. Então, eu vou adotar aqui uma altura de 12 centímetros. O valor que a gente encontra no cálculo é um valor estimado. Eu posso adotar um pouquinho mais, um pouquinho menos e continuar as contas verificando se está atendendo a todas as verificações. Laje 4 é similar à nossa laje 4. Só tinha um engaste também e o vão menor 4,50, o maior 5. 70% de 5 é menor do que 4,50. Então, tenho aqui a minha conta também no lugar de N1, no lugar do L, o menor entre esses dois valores é 70% de 5, que é 3,50. Fazendo a conta, 8,4. E aí eu estimo a altura da laje deu 10,9. Por questão de padronizar aqui as espessuras, eu vou adotar o H como 12 também. Pela conta, o mais próximo seria 11. Mas como a L1, a L3 já está com uma espessura de 12, eu vou também adotar a L4 com 12. Eu poderia adotar com 11, não teria problema nenhum. Última laje, que é a L5. A L5 eu tenho 2 engastes. E o menor entre LX, que é o menor vão 5, e 70% de 5,50. O menor entre esses dois valores é 70% de 5,50, que é 3,85. Então, no caso, eu tenho 2 engastes, no lugar de N eu coloco 2, no lugar de L, 3,85, que é 70% de 5,50. Acho o D, que é a altura útil, e depois somo com 2 mais meio para achar a minha espessura pré-estimada. E aí eu vou para a laje 5 adotar também o valor de 12. Então, são esses os passos para determinar a classificação e condições de contorno e o pré-dimensionamento. Se vocês verificarem com relação às espessuras mínimas, todos os valores adotados estão acima ou igual aos valores mínimos que a norma determina. Então, aqui a gente finaliza essas etapas para o nosso exemplo. E aí vocês têm um exercício similar a esse para chegar até esse passo do pré-dimensionamento. Na próxima semana, nós daremos continuidade determinando as cargas e também verificando os esforços cortantes nas minhas lajes. Qualquer dúvida, teremos o nosso encontro nessa semana. Podem mandar mensagem sempre que precisar, que assim que possível eu estarei respondendo. Um abraço, bom estudo para vocês.